ter uma renda mensal de R$ 4.000 investindo nas ações da Taesa? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você clicou é porque você já gostou desse tema, então fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula sobre Taesa, sobre o setor energético. Vai ser muito legal e, claro, vamos ver aí quanto que nós precisamos investir de dinheiro para ganhar todos os meses de forma passiva, sem precisar trabalhar, R$ 4.000. Mas, Danilo, por que você escolheu as ações da Taesa para fazer esse cálculo? Poderia escolher tantas outras ações, né? Petrobras, Vale, Vivo. Por que você decidiu escolher aí as ações da Taesa? Bom, quem é a Taesa, né? A Taesa é uma companhia que atua no setor de energia elétrica. E o setor de energia elétrica no Brasil, ele basicamente é dividido em três partes. Nós temos a geração de energia, sabe? Aquelas hidrelétricas gigantes que geram energia. Tem as termoelétricas também que geram energia com carvão. Tem a energia eólica, né? Geradora de energia eólica, que é com vento e energia solar. Então, hoje, majoritariamente no Brasil, é hidrelétrica. A maior parte da energia gerada no Brasil é hidrelétrica. Tem um terceiro segmento do setor que é de transmissão de energia, que é onde a Taesa atua, e tem o terceiro segmento que é de distribuição de energia, que é a energia que chega na nossa casa, os postes aí que ficam na rua. A Taesa atua na transmissão de energia e ela é uma das maiores concessionárias de transmissão de energia elétrica no Brasil. Por que eu escolhi a Taesa para fazer esse vídeo, para fazer essa simulação aqui para você? Porque ela está situada num setor, né, num subsetor. Primeiro, o setor de energia elétrica é um setor perene, é um setor que cresce. E segundo, o subsetor que ela atua, que é de transmissão, é um dos setores mais perenes, mais conservadores que existe. E eu vou te explicar ao decorrer desse vídeo por que esse subsetor aí ele é tão bom, beleza? Então a gente já falou da Taesa. A Taesa ela foi criada ali em 2009 através de uma JV, uma joint venture entre a CEMIG e a ISA, que é a Interconnection Electra, uma companhia gringa que atua no setor de energia aqui no Brasil, e a CEMIG é a companhia que atua lá em Minas Gerais também, no setor de energia. Hoje, a Taesa está localizada em 18 estados do Brasil, tem aí 15,2 mil quilômetros de linhas de transmissão, 43 concessões ativas. E por que esse setor ele é muito bom? Por que o setor ali de transmissão de energia é bom? Vamos falar sobre ele agora. Basicamente, esse setor ele é bom porque os contratos são de longo prazo, contratos aí para 30 anos, a gente está falando, são corrigidos pela inflação, e quando eu falo corrigidos pela inflação, eles utilizam o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é calculado ali pelo IBGE, que é o índice oficial de inflação no Brasil divulgado pelo governo, e também pelo IGPM, que é calculado pela FGV. Então, os dois principais índices de inflação do Brasil são utilizados para corrigir esses contratos. Então, apesar da Taesa fechar um contrato de 30 anos, esses contratos eles não ficam estáveis, eles são sempre corrigidos, aumentados aí em função da inflação. O maior custo, quando a Taesa ela arremata uma concessão, o maior custo é no início do projeto, porque ela tem que colocar aqueles postes. Sabe quando a gente está viajando na rodovia, a gente vê lá aqueles postes gigantes com uns fios assim passando, tem até umas bolas que ficam no meio? Isso é transmissão de energia. E aí o maior custo do que a Taesa faz está no início do projeto, porque ela tem que colocar o poste, passar ali o fio, são quilômetros de fio, então isso gera o maior custo. E aí, daí em diante, ela tem um baixo custo operacional para manter, para fazer manutenções preventivas ou para manter o negócio girando, tá? E aí, esse negócio da Taesa gera o que nós chamamos de RAP, que é a Receita Anual Permitida. Então, ela já entra no projeto sabendo basicamente qual vai ser a receita dela, o quanto que ela vai ganhar com esse projeto, e aí ela já consegue calcular a TIR, né, a taxa interna de retorno, quanto que ela vai ganhar por ano. Então, é um negócio completamente previsível, gente. Por isso que muitas pessoas gostam dessas ações. Luiz Barsi gosta dessas ações, porque além de ser perene, um negócio ali que não tem volatilidade, é previsível. Você já sabe exatamente qual vai ser o seu ganho daqui para frente. Você vai projetar ali um índice de inflação ali de 6% ao ano, 5% ao ano, para 30 anos. Você vai ter ali o quanto você vai faturar com esse negócio. Mas por que as ações da Taesa estão tão ruim das pernas? Se a gente colocar aqui no Google agora, ó, Taesa 11, ó, TAE 11, a gente vai encontrar aqui as ações da Taesa negociando, ó,
no ano agora de 2024 com queda de 10% sem considerar os dividendos e nos últimos 12 meses queda de 5% também sem considerar os dividendos. Isso aqui, principalmente nesse ano, uma queda de 10% é bem relevante, né, sem considerar os dividendos. E por que a Taesa está caindo tanto? O que está acontecendo para penalizar tanto as ações da Taesa? Eu separei aqui alguns motivos. Vamos para o primeiro motivo. Transição energética. O que está rolando no mundo, não só no Brasil? A gente está vendo aí um movimento no setor de energia para reduzir a geração de energia através de termoelétricas, de hidrelétricas, que são mais poluentes, e focar na geração renovável, que é eólica, basicamente, e energia solar. Tá? Então tem essas duas fontes de energias que são mais renováveis, mas ainda são muito caras. Mas está rolando um movimento no mundo, uma transição no mundo para fazer com que a gente foque nesses dois sistemas de geração de energia. E aí você pode perguntar, mas afeta uma transmissora? Porque a transmissora ela não gera energia, né? Ela só transmite energia, ela só coloca o cabo ali para a energia passar. Não afeta a transmissora, né? Tanto a transmissora, mas acaba interferindo no setor como um todo, né? O setor fica um pouco mais nebuloso, as pessoas ficam com dúvidas de para onde que esse setor vai andar. E também tem um outro ponto que eu estava assistindo aqui alguns vídeos sobre o assunto, e foi um ponto que um analista levantou e que eu concordei com ele. Se você começa a focar em energia renovável a ponto de conseguir baixar o custo da geração de energia um dia, automaticamente você baixa a receita da transmissora, que vai baixar a receita da distribuidora, e para o consumidor vai baixar o preço. A gente está pensando isso no longuíssimo prazo, tá, pessoal? Não é nada para agora. Então, assim, para o investidor que pensa no longo prazo, de certa forma, essa transição energética pode interferir, sim, na Taesa, e é um assunto que está sendo bem debatido, tá? Porém, um dos principais motivos não é nem essa transição energética. Ela também, mas de fato olhando para a Taesa, para os números da Taesa, o principal motivo é o quê? A perda da receita que a Taesa pode ter até 2030 por conta do fim de contratos importantes. Então a Taesa ela fez contratos ali em 1999, né? Ela pegou esses contratos, apesar de não existir nessa época, né? Ela pegou esses contratos antigos e aí ela tem contratos que estão findando em 2030, daqui 5 anos, basicamente, 6 anos. E ela não fez novas concessões, ela não angariou novas concessões, né? A Taesa não arrematou nenhuma nova concessão que esteja à altura dos contratos que irão vencer. E, gente, pensa só, a gente tem que pensar um pouco fora da caixa, tá? Quando a Taesa ela vai arrematar um contrato desse, então ela vai arrematar aqui uma linha de transmissão no interior de São Paulo. Não fica pronto em 2 meses. Demora 4 anos para aquela linha de transmissão entrar em operação. Porque você tem que passar todos os postes, todas as linhas. Aí no meio do caminho tem uma tribo indígena, tem que conversar com o IBAMA, tem que conversar com a FUNAI, tem que debater não sei o que lá. Então, assim, é um processo trabalhoso, não é tão fácil, não é tão simples. A gente está vendo aqui um mapa mental, parece ser muito simples, né? A Taesa não arrematou, né? Mas não é assim, não é tão simples. É um processo trabalhoso. E aí isso gera muitas dúvidas nos investidores. Diversos bancos, né? JP Morgan tá falando para vender as ações da Taesa por conta disso, né? Então, dessa maneira, a empresa não arrematando novas concessões e tendo contratos importantes que estão acabando e que vão acabar até 2030, a empresa vai precisar de mais dinheiro. Então ela vai precisar de grana, ela vai precisar se capitalizar para arrematar novas concessões. Como que ela consegue mais dinheiro? Como que a Taesa consegue captar mais dinheiro? Retendo caixa. Então, primeira coisa, como que a empresa ela consegue crescer? Como que uma empresa cresce? Pega o lucro e reinveste nela. Quando a empresa toma essa decisão, automaticamente ela deixa de pagar os acionistas, diminui o pagamento de dividendos. E a Taesa ela é conhecida como uma dividend player, uma grande empresa que paga bons dividendos. Tem dividend yield ali na casa dos 10%, dos 11%, dos 12%, um payout de 90%. Payout é o tanto do lucro que a empresa dá para os acionistas. Então, de 1 bilhão de lucro, ela pega 900 milhões e dá para o acionista, 90%. O payout dela é bem alto. Então, se a empresa começar a reter caixa agora, para conseguir reinvestir no negócio, vai diminuir o dividendo, automaticamente as pessoas param de investir no negócio.
A segunda alternativa é emitindo novas ações, que é um processo trabalhoso e custoso, tanto para a empresa, que vai ter que pagar questões operacionais, como também para os acionistas, que serão diluídos se não comprarem novas ações. E a terceira alternativa, que é o que a empresa fez, é emitir uma dívida, emitir uma debênture. Em março desse ano 2024, ela emitiu uma debênture, que é uma dívida de empresa, né, uma dívida de crédito, de 1,3 bilhão de reais. Então, ela decidiu aumentar o seu endividamento. Só que isso também é custoso para ela, porque ela aumenta o seu nível de endividamento e ela fica cara. E aí nós entramos no segundo motivo. Então, a gente já falou do primeiro motivo aqui, que é a transição energética. O segundo motivo, que é a questão da perda de receita, né? Perder a receita. E o terceiro motivo, que está segundo, mas é o terceiro motivo, é o nível de endividamento da companhia, né? Então, apesar da companhia aumentar a dívida agora, em março, ela não aumentou o seu nível de endividamento. Mas isso não significa que ele seja baixo, tá? É alto nível de endividamento e eu até separei aqui para a gente ver aqui em cima. Olha só o nível de endividamento da Taesa, tá? Então, ó, vamos olhar aqui comigo, ó. Então, a primeira coisa, perfil de amortização da dívida da Taesa. Grande parte da dívida está focada aqui, ó, 2024, 25 e 26. Né? A maior parte de 29 para frente. Só que tem uma parte relevante que está focada aqui, ó, 24, 25 e 26. É importante ficar de olho nisso. Ela vai ter que desembolsar aqui uma grana boa, né? Ó, 4 bilhões, 5 bilhões de reais aqui ela vai ter que desembolsar nesse valor aqui para poder pagar a sua dívida mais ou menos, né? 5, 6 bilhões de reais. Perfil da dívida. A dívida ela tem grande parte IPCA e a gente está vendo o IPCA subindo, o IPCA se valorizando. Então, se a dívida tem como indexado... a dívida de grandes empresas não é igual a nossa. A gente vai no banco pegar um empréstimo, a gente pega um empréstimo pessoal lá de 10 mil reais. E aí o empréstimo é 60 prestações de 300 reais por mês. Isso não muda. Todos os meses 300 conto. Dívida de empresa não é assim. A dívida da empresa ela é sempre indexada a uma taxa, seja ela de inflação, ou taxa Selic, ou CDI. No nosso caso, aqui no caso da Taesa, 32% está em CDI, então o CDI está bem alto, então é um custo de dívida alto, e 68% em IPCA, e o IPCA está começando a empinar para cima. Então o endividamento dela é preocupante. E aí nós temos aqui o nível de dívida líquida, né? Então você vê que ela tem 3,8 vezes aí o EBITDA dela, o lucro operacional dela, e é considerado um nível alto para uma empresa. Não é saudável você dever aí quase 4 vezes o seu lucro operacional, tá bom? Então esse terceiro ponto é bastante preocupante aí para a Taesa. Vamos continuar aqui no nosso mapa mental. Esse é o terceiro ponto, beleza? O nível de endividamento. Quarto motivo, né? Então a gente tem aqui 4 motivos. O quarto motivo não é uma ação barata, tá? A Taesa não é uma ação barata. Então, quando a gente vai olhar a Taesa, a gente não enxerga, comparando com outras empresas do setor, nós não enxergamos na Taesa um ativo que seja barato, um ativo que é barato, é uma barganha, não é. É óbvio, né? Por quê? As receitas são previsíveis, tá num setor super perene, previsível, a ação ela fica cara, porque os investidores passam a comprar essa ação. Eu até coloquei aqui, ó, ela está negociando atualmente com preço sobre valor patrimonial de 1,65 vezes, ela negocia quase 9 vezes o seu lucro, né? 8,59 vezes, quase 9 vezes o seu EBITDA, o seu lucro operacional, né? Então, o preço da ação está negociando 9 vezes o que ela gera de lucro, isso aí não é considerado barato. Em comparação com os seus pares, eu até abri aqui, ó, se a gente for comparar com os pares, olha só, preço sobre lucro de 8,59. A média do setor, 8,35. Se a gente for olhar aqui, o EV/EBITDA, a média do setor, 6,33. Ela negocia a 8 vezes, né? Preço sobre lucro, a gente já falou. EV/EBITDA também tem o preço sobre valor patrimonial. Ela negocia a 1,65. O setor, 1,28. Mas ela tem um dividend yield de 11, o setor de 3. Então, assim, paga um bom dividendo, mas é uma empresa considerada cara, tá certo? E aí, como que a gente faz? Quanto que a gente precisa ter investido nas ações da Taesa para ganhar 4 mil aí todos os meses? Então, tem duas formas da gente chegar nesse número. Tem um simulador online que considera o passado, considera o que a empresa já distribuiu. Então, qual que é esse simulador? É esse site aqui, ó, chama analisedeações.com.br. Analisedeações.com, na verdade. Analisedeações.com. Mais fácil que isso, só 2 disso. Você vai chegar aqui no menu, vai clicar em ações, vai clicar em simulador de dividendo.
E aí aqui em simulador de dividendo, você vai colocar o valor que, ó, informe o valor médio mensal que você gostaria de ter, no nosso caso R$4.000, e você vai buscar o ativo, vai colocar Taesa 11. Eu já coloquei aqui, ó, TAE 11, que é a unit da Taesa. E aí, o investimento necessário, R$436.761. Então, você precisa ter R$436 mil nas ações da Taesa, investido nas ações da Taesa, para ganhar aí R$4.000 por mês. Danilo, quanto que isso representa? Quanto que isso representa em quantidade de ações? Ó, então, 436 mil dividido por, quanto que tá a Taesa agora? 34,21. 436 mil dividido por 34,21, nós estamos falando aí de 12.744 ações da Taesa para ganhar R$4.000 todos os meses. Só que, como eu disse aqui, né, ele considera o passado, que a empresa já pagou. Vamos olhar para o futuro, vamos fazer aqui um dividendo projetivo, que considera o quê? O futuro. Então, assim, lá em 2023... dezembro, a empresa lucrou 1,37 bilhão de reais. 1,37 bilhão, certo? Qual foi o lucro? Qual será o lucro de 2024? Vamos aqui para uma planilha do Excel. Então, ó, 1,37 bilhão. 1 bilhão 377 milhões de reais eu coloquei aqui de lucro líquido. E aí, o que eu fiz para chegar no lucro de 2024? Basicamente, a gente coloca aí a média da inflação, 4,5%, porque os contratos são corrigidos pela inflação. Então, eu coloquei um crescimento de 4,5% do lucro líquido, tá certo? E aí, a gente chega num dividend yield de R$1.388.700.500. Isso representa 97% do lucro líquido. Por quê? Porque é a média de payout da companhia. Então, se a gente for olhar aqui o payout, ó, a gente tem aqui o payout, quer ver? Ó? O payout da companhia tá nessa média aqui, ó. 96% foi o que entregou, tá numa média de 76%. A gente pode até colocar essa média de 76%. Vamos colocar isso para ser bem conservador, 75%. Beleza. Então, 75% a gente vai ter 1 bilhão e 73 milhões de dividendos distribuídos. A gente coloca aqui a quantidade de ações e tem esse total aqui de ações negociadas da companhia. Então, ela vai pagar por ação, dividendo projetivo, R$1,04. Isso representa R$3,12 por TAE 11, tá? R$3,12 por TAE 11, que é uma unit. Hoje, a TAE 11 está sendo negociada a R$34,21. Então, a gente coloca aqui, ó, 34,21. Nós chegamos aí no valor de R$ 526.846,43. Então, considerando um dividendo projetivo, sendo conservador no cálculo, colocando um payout médio de 75%, a gente tem que ter aí mais de R$500 mil investido na Taesa, mais de R$500 milhão. Se a gente considerar que 95%, que é mais ou menos o que ela está distribuindo nos últimos trimestres, a gente já cai para R$415 mil. Legal essa planilha, né? Então, esse aqui é o dividendo projetivo, simples de calcular. A gente pega o lucro, coloca um aumento ali da inflação, porque basicamente o lucro da companhia cresce conforme a inflação, e coloca o payout, divide pela quantidade de ações. Então, em resumo, você tem que ter cerca aí de R$430 mil investido nas ações da Taesa para ganhar todos os meses R$4 mil de provento de dividendo de forma passiva, de renda passiva. O que você achou desses números? Faz ou não faz sentido para você? E olha, tem uma notícia muito legal. Você não precisa investir sozinho. Eu sei que se você clicou nesse vídeo é porque você se interessa pelas ações da Taesa ou qualquer outro tipo de ação e você não precisa investir sozinho, né? Atualmente você tem uma carteira de investimento. Você está satisfeito com a sua carteira? A sua carteira está alinhada com o seu perfil de investidor? Você acha que com essa carteira de investimento, seja tesouro direto, renda fixa, ações, fundos imobiliários, você acha que com essa carteira você vai conquistar os seus objetivos? Você vai conquistar o que você precisa? Se as respostas para essas perguntas foi não, eu quero te fazer um convite. Eu sou consultor de investimento credenciado na CVM e eu não tenho vínculo nem com banco e nem com corretora, com nenhuma dessas instituições. E eu posso ajudar você a construir uma carteira de investimento que seja boa, que seja rentável, tá certo? Eu tenho aqui um serviço que eu coloquei o nome de Pronto Socorro dos Investimentos, que é basicamente isso, é te ajudar a entender a sua carteira e fazer mudanças estratégicas para que você consiga ver resultado aí nos próximos 30 dias. Eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo. Clica nesse link, lá tem uma aulinha rápida, um vídeo muito rápido que eu explico o que é o pronto-socorro dos investimentos. E se fizer sentido para você,
faça a sua inscrição hoje mesmo. A minha equipe entra em contato contigo e a gente já começa a agendar os próximos passos para conhecer a sua carteira. E aí a gente vai fazer uma reunião, eu e você, uma reunião tete a tete, através do Google Meet, para a gente entender aí quais são as suas necessidades e qual seria a melhor carteira de investimento para você. O que você acha disso tudo? Clica no link que eu vou estar esperando você. Deus te abençoe. Agora no final do vídeo está aparecendo um outro vídeo onde eu falo aqui alguma coisa que seja importante para você. Eu tenho certeza que é importante, então clica nele que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.